Hoje nós não vamos ter pessoas sendo recebidas como novos membros, porque, em vista da eleição, as que tinham dado o nome não puderam vir. E também, uma criança que ia ser apresentada, nós apresentamos a filhinha do Fábio Alain e da Dani no primeiro culto, né, a Manuela, e a outra criança também não pôde vir, amém? Mas ontem nós tivemos aqui o hangar, foi muito bom, né? Tremendo ver jovens vindo, ver novos jovens e o movimento de Deus nesse lugar. E depois nós tivemos a vigília, onde o Conselho de Pastores estava aqui, foi muito bom, o pastor Wanderson estava à frente desse tempo, e o apóstolo que pregou aqui, que foi de Taubaté, ele deu um testemunho muito tremendo. E nesse testemunho faz parte algo de oferta, por isso que eu lembrei agora de falar a outra parte do testemunho que eu não falei no primeiro culto. Ele nos contou que ele tem 19 anos de casado e eles não podiam ter filhos. E eles juntaram dinheiro para fazer um tratamento, para poder ter um filho. Fizeram o tratamento e não deu certo. E aí ele tinha um carro, ele vendeu o carro para poder fazer novamente o tratamento. E quando ele tinha aquele valor do carro, Deus falou para ele num culto, dê tudo de oferta. Por isso que eu lembrei, quando a Ana Paula falou, Deus pode te pedir tudo, né? E Deus falou para ele, dê tudo que você tem lá no banco de oferta. E ele falou, Deus, você não está entendendo. Eu separei esse dinheiro para eu poder ter meus filhos. E como que eu vou fazer? E Deus falou para ele, dos teus filhos cuido eu. E ele ofertou todo o dinheiro que ele tinha guardado, do carro, tudo mais. E aí, logo depois ele ganhou um carro, né, uma carta de crédito, um carro. E eles estavam desde 2010 na fila para adoção. E eles tinham dito que eles poderiam pegar uma criança ou duas. E eles foram chamados. E aí, falaram assim, olha, vocês disseram isso, mas nós temos um problema. Nós temos 3 irmãozinhos aqui. E aí eles falaram assim, ó, nós vamos para casa, vamos orar, vamos falar com a nossa cobertura. E depois a gente fala de novo. E eles oraram, voltaram lá e disseram que eles queriam conhecer as crianças. E aí eles falaram assim, ó, vocês vão lá, mas a gente não vai falar para vocês quem são as crianças. Vocês fiquem lá no meio das crianças, tudo para não dar nenhuma esperança para elas. E aí, quando ele estava ali, um menininho chegou perto dele e falou assim, tio, vamos jogar bola? E ele falou assim, vamos sim. E foi jogar bola com o menino. E depois de 15 minutos que ele estava jogando bola, o menino falou assim, você veio aqui para ser meu pai? E aí ele falou assim, por quê? Você quer que eu seja seu pai? Ele falou assim, eu quero. E aí apontaram para ele que esse era uma das crianças, dos 3 irmãozinhos, era o mais velho. E a outra criança tinha 3 anos e a outra criança tinha 1 ano e 8 meses. E a de 3 anos estava um pouco assim distante. E eles começaram a ir lá com frequência, todos os dias. E no 3º dia que eles foram, a menininha derrubou um papel, e ela pegou o papel e entregou e falou assim, mamãe, segura esse papel. E aí eles estranharam, né? E aí ele falou assim, que foram chamados. Vocês estão falando para essas crianças chamarem vocês de pai e mãe? Eles falaram, não. A gente achou que eles chamavam todo mundo de pai e mãe, por isso que, né, a gente está aqui. E aí ele falou, não, eles não chamam ninguém de pai e mãe. E com isso eles estão no processo de adoção, e ontem foi o primeiro dia que essas crianças foram dormir na casa deles. E ele disse, eu tinha todos os motivos para não estar nessa vigília hoje. Eu podia falar para o pastor presidente aqui do conselho que eu não estaria por esse motivo. Mas eu estou nessa vigília para orar por um país que eu quero que seja melhor para os meus filhos. Então foi isso que nós fizemos ontem na vigília. Nós oramos pela nossa nação, oramos pelo dia de hoje, né? E daí quando nós estávamos lá, Deus falou comigo, dê uma oferta para cada uma das crianças. E a gente veio aqui, eu, Maurício, e quando nós entregamos a oferta para ele, ele começou a chorar muito, nos abraçou, nós oramos por ele. E hoje de manhã, eu não sabia porque Deus tinha falado isso, né? Achei, tocou meu coração. E hoje de manhã, o apóstolo Maurício falou, é tempo de darmos ofertas de justiça nesse mês. E ofertas de justiça é você dar oferta para o órfão, para a viúva, para o pobre, para o necessitado. Então, ore esse mês. Deus vai falar no seu coração sobre algo que Deus quer que você faça, uma oferta de justiça, amém? E, então, nós oramos, então não fique ansioso, fala para alguém que está do seu lado assim, não fique ansioso,
Amém? Tem gente que está aí no celular olhando a apuração dos votos. Eu não vou orar para o celular queimar. Vou pedir para desligar o sinal da internet aí. Estou brincando, mas não fique ansioso. Deus, nós oramos ontem, nós queremos que Deus tenha o melhor para a nossa nação. Amém? E é isso que nós continuamos crendo e sabemos que Deus vai fazer. Então, a palavra hoje, como o apóstolo deu nessa manhã, é o justo, tempo de renovar a esperança no justo Deus. Amém? Eu bati o dedo aqui, ó, fui falar do povo que está na internet, eu também estava, viu, gente? Dancei. Bom, depois eu acho outra coisa. Então, fique tranquilo, está 47,3%, tá bom? Não fique ansioso, por favor. Eu falei para o Maurício, eu não vou nem conseguir pregar. Aí ele, não sei se vocês viram aquela propaganda da Marta, que joga futebol, que ela está com um aplicativo de jogo, e aí de repente empata, e ela faz assim, eu falei, eu não posso nem estar com o celular perto de mim hoje, porque se aparecer qualquer coisa lá, eu vou gritar. Então, não, pior que a palavra está aqui hoje, não dá. Vou com a palavra até às 10, mas não, hoje vai ser mais rápido. Mas nós temos o Fique Atento, e lá fora também tem um Fique Atento. Quando você passar por lá, você pode olhar, vai estar colado os avisos que a Ana Paula falou, do CTA, da nossa conferência, né? E do nosso jejum, lembrando que nós estamos em jejum desde o dia 5 até a conferência. Então, se você não sabia ou não estava ainda, escolha um dia, 2 dias da semana, até a semana do dia 13/11, onde você jejue em favor da igreja, da conferência, das nossas idas, porque vai ser liberado nessa conferência tudo que Deus está dando de direção para o ano que vem. Amém? Então, no dia 11, como a Ana Paula falou, não tem o culto de mulheres, vamos ter cultura de guerra aqui com o apóstolo Joseí. O texto que eu vou ler primeiro, Salmo 103, verso 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja revelada a cada dia a nós, e que nesse mês, o entendimento, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, Senhor, de quem é o Senhor, o justo Deus, entre no nosso espírito, e nós possamos, Senhor, andar sobre essa palavra, e possamos receber, Senhor, a revelação de quem Tu és a cada mês, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O nome da palavra é misericórdia e justiça andam juntas. Foi isso que o apóstolo falou na manhã, quando ele falou onde Deus julgava as pessoas, né? Ele julgava diante da arca, e a arca, dentro, ela tinha a vara de Arão, as tábuas da lei, e ela tinha o maná. Mas acima da arca tinha uma tampa, e nessa tampa tinham 2 querubins, um de frente para o outro, mas olhando para baixo, para a tampa. E esse lugar embaixo, entre os 2 querubins, é chamado de assento de misericórdia. Então, antes de Deus julgar, Ele vai julgar o pecado, mas Ele vai ter misericórdia do pecador. Posso ouvir amém? Então, nós temos que olhar, assim como Deus olha primeiro para a misericórdia, para depois olhar para a sua justiça, nós precisamos ser como o Senhor. Então, foi exatamente isso que nós lemos aí no Salmo 103, né? Que a misericórdia do Senhor é de eternidade em eternidade, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Então, você percebe que quando fala de definição, às vezes a gente tem um problema para definir as coisas, porque para a gente, essas duas palavras, misericórdia e justiça, parecem totalmente opostas, totalmente incompatíveis, né? Coisas diferentes. Como que posso fazer justiça e ter misericórdia ao mesmo tempo? Agora, quando é com os outros é mais fácil para a gente, mas quando é com a gente, aí a coisa muda, né? A gente sempre quer misericórdia para nós. Então hoje a gente vai entender um pouco melhor sobre esse tema, de estar sendo renovado na esperança do justo Deus. Você já ficou com raiva? Uma pergunta, né? Se você já ficou com raiva, quando você vê, como num caso da Lava Jato, né?
e você vê um político que foi condenado, mas a pena dele não foi suficiente pelo que ele fez. Alguém já ficou chateado com isso? Uma vez, né? Quase não acontece, né, na nossa nação. E às vezes você fala assim, meu Deus, roubou tanto. E é 6 anos, 9 anos, 12 anos só de cadeia. Às vezes uma pessoa que vai lá, rouba uma manteiga, uma galinha, tem mais tempo, né? Tem gente que nem faz nada. Vocês já chegaram a ver pessoas que não fizeram nada e ficaram presas, anos, né? Injustamente. Então, nessa hora, o que a gente quer é justiça. A gente veio no carro, eu, minha mãe e minha sogra, falando sobre políticos, né? Que tanto meu sogro como meu pai falavam. E no primeiro conto eu falei, meu pai falava, a vida inteira ele falava, eu cresci ouvindo, Maluf é ladrão, Maluf é ladrão. E ele morreu e não viu o Maluf indo para a cadeia. E quando o Maluf veio para a cadeia, eu falei, glória a Deus, meu pai não viu, mas eu estou vendo, né? Passou o quê? 2 meses? Não sei quantos meses ele ficou na cadeia. E aí ele já parou de pintar o cabelo, já pôs uma bengala, né? E já foi ficar preso na casa com uma tornozeleira eletrônica. E para a gente isso não é justiça. A gente acha que tem alguma coisa errada, né? O que a gente pede nessa hora é justiça. Deus, cadê a justiça? Mas quando o assunto é com a gente, o que a gente pede? Justiça ou misericórdia? Misericórdia, né? Então eu quero falar 2 histórias na Bíblia, para ilustrar isso que, o nome dessa palavra. A primeira é sobre Jonas. Jonas, ele era um profeta, e ele não conseguiu entrar, receber a misericórdia de Deus. A misericórdia para ele era um fardo, era um peso, né? Por quê? Porque haviam os ninivitas, né, os moradores da cidade de Nínive, que eram inimigos de Israel. E Deus estava ordenando que Jonas fosse até a cidade de Nínive, que era uma cidade ímpia, e profetizasse que a Nínive seria destruída. Só que em vez de Jonatas ir para Nínive, ele fugiu para Tarsis. Por que ele fugiu? A Bíblia fala por que ele fugiu, né? Jonas achava que os ninivitas mereciam ser destruídos. Pelo nível de pecado, pelos que eles tinham cometido, eles mereciam ser destruídos. Mas lá em Jonatas 4:2 ele fala assim, e orou o Senhor ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que te arrependes do mal. Jonas ficou muito bravo, porque ele queria que Nínive fosse castigada, fosse destruída por Deus, mas ele falou, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o Senhor vai se deixar mover pelas lágrimas dos ninivitas, pelo clamor, pelo pedido deles, e o Senhor vai mudar o castigo para misericórdia. E ele não queria isso, porque ele disse, na hora que eles amolecerem, na hora que eles começarem a clamar ao Senhor, o Senhor vai mudar de ideia. E eu vou parecer um tolo, um idiota na frente de todo mundo, porque eu profetizei uma coisa que não aconteceu. Então Jonas, ele não queria, né? Você já passou por isso? Às vezes você vê seu irmão fazendo uma coisa muito errada. E você fala assim, vai apanhar. Ele vai apanhar, ela vai apanhar. E aí você chega para contar para sua mãe, né? Mãe, fulano fez isso, quebrou aquilo, não sei o quê. Tá bom, depois eu falo com ele. Aí você fala assim, mas como? Você não vai bater? Você quer que faça algo, você quer que bata, você queria o castigo, porque você lembra do que você já teve, e você acha que o justo é que ele apanhe naquela hora também. E o nosso senso de justiça é muito diferente do senso de justiça de Deus. Talvez ele tenha já se arrependido, e você não se arrependeu até hoje do que você fez, né? E às vezes a gente julga as pessoas sem saber se as pessoas se arrependeram. Então Jonas, ele proclamou o julgamento a Nínive, porque o peixe pegou, ele não queria ir, ele fugiu, o peixe foi lá, engoliu Jonas, cuspiu ele lá em Nínive, né? Vomitou ele lá. E aí ele chegou lá, pregou para Nínive, declarou o julgamento de Deus. E o que aconteceu? O povo se arrependeu, começou a chorar, começou a jejuar, lamentar, se cobrir com pano de saco, até os animais, eles fizeram isso, né? E isso gerou um grande avivamento na Bíblia.
Foi um dos grandes avivamentos marcados na Bíblia. E no meio de tudo isso, Jonatas ficou irado. Ele se zangou com Deus, porque Deus poupou Nínive. Deus não podia ter feito isso. Você já fez a oração do pés à mão? Desce o porrete. Muitas vezes a gente está tão bravo com uma pessoa, às vezes até uma pessoa que a gente gosta, mas a gente está tão bravo que a gente fala, Deus, pesa a mão. Deus, mata logo de uma vez, leva, né? Que eu não aguento mais. E a gente fica irado com Deus, porque Deus não faz. E aí você fala assim, essa pessoa apronta tanto e Deus não faz nada, e o outro que não faz nada, né? Por quê? E a gente fica nessa briga com Deus. Então Jonas não conseguiu se alegrar com a misericórdia de Deus sobre aquele povo. E ele foi algo que o apóstolo Maurício falou hoje de manhã também, justiceiro. Ele queria que a justiça que ele cria que tinha que ser feita, fosse feita. A outra história, João, verso 3, capítulo 8, verso 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Aqueles homens estavam tentando usar a lei para acusar Jesus, para achar uma forma de pegar Jesus, né? Porque eles diziam assim, a lei diz isso, então você não pode ir contra a lei, você vai ter que falar para ela ser apedrejada. E aí, Jesus começa, ele abaixa, começa a mexer com o dedo na areia. E a gente já ouviu várias coisas, pessoas que dizem que Jesus começou a escrever o pecado das pessoas e um monte de coisa. Mas eu creio que o que Jesus estava dando o tempo para aquelas pessoas pensarem era, será que você também não peca? Será que você acha que o pecado de adultério é o pior pecado que pode ter e o teu pecado não é tão grande assim? Às vezes a gente acha assim, não, eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não estupro, eu não roubo, eu não faço nada de ruim, mas eu minto, eu faço fofoca, eu faço outras coisas, mas não é tão assim. Só que para Deus pecado é pecado. A consequência, lógico, vai ser diferente, mas o pecado é pecado. Então, por mais que eu me ache uma pessoa boa, eu não sou tão justa assim, eu não sou tão boa assim, para condenar alguém e para apedrejar alguém. Pensa quando você vivia em trevas, da onde Jesus te tirou? Alguns saíram do meio das drogas, outros do meio da violência, vários lugares, né? Terríveis. E naquela hora, quando você estava ali no pior momento da sua vida, se Jesus viesse como o justo Deus, o que aconteceria com você? O que teria acontecido com você? Você estaria aqui hoje para contar a história? Você seria fulminado. Se na hora que você está, na maior situação de pecado da sua vida, você pedir para Deus, Deus faz justiça, o que Deus vai fazer é te matar. Porque Ele não pode compactuar com o pecado. Mas, quando você estava naquela situação, o que Deus fez foi te olhar com olhos de misericórdia. Ele não aplicou o castigo que você merecia, e sim, Ele te deu perdão. Você merecia uma sentença, condenado, culpado. E a sentença que o juiz te deu foi perdoado. Eu não sei se vocês já viram no Face, tem um videozinho de um pai de família que ele passou nos Estados Unidos no sinal, no radar. Acho que era 25 o limite lá naquele pedaço, porque era residencial, e ele passou a 35. E aí ele estava diante do juiz para se ia ser processado, o que ia acontecer. E aí o juiz começa a perguntar para ele, né, se eu não sabia, não sei o quê, e papapá. E ele falou, não sabia. Ele falou, não, se o senhor estudou, se eu tinha que saber que na área residencial era 25. E fica aquela conversa ali, porque não ia tanto, né? Ele chama a mulher do rapaz, ela fala, não, a gente não percebeu que ele estava correndo, porque realmente não estava tão fora assim, né? E aí tinha um filhinho dele, e o juiz chama o filhinho dele. E aí ele fala assim, você vai decidir o que você acha, seu pai é culpado ou não culpado? E ele fala assim, culpado.
E ele fala, seu filho é um homem honesto, né? Seu filho é uma bênção. E aí ele pega e fala assim, não, ele não sabe o que ele está falando, seu juiz, né? Ele fala, não, ele é um homem honesto, mas porque você tem uma família exemplar, porque você tem um histórico, não sei o quê, você vai ser perdoado. Mas quantas vezes a gente está ali e tem pessoas torcendo para a gente se lascar, né? Quantas vezes você cai e você não tem coragem de voltar na casa de Deus porque você tem medo dos olhos de julgamento das pessoas, dos irmãos, daqueles que a gente diz que é família, né? Hoje o apóstolo Maurício falou isso de manhã. Nós temos que amar o próximo. Esse é o segundo mandamento com promessa do Senhor. O segundo mandamento que Jesus resumiu os 10 mandamentos, né? Só que muitas vezes, para a gente não amar o próximo, o que a gente faz é rotular a pessoa. A gente coloca lá, como o apóstolo falou hoje de manhã, gordo, né? Então não tem que amar essa pessoa que lá é petista. Não, não quero que essa pessoa perca de mim. Eu não tenho que amar, não sou obrigado a amar. Quem disse? Independente do que tenha na vida daquela pessoa, você não pode rotular e colocar ela distante de você. Ela é o seu próximo. Olha para a pessoa que está perto de você e fala, você é meu próximo. Amém? Às vezes você não fica com raiva dessa pessoa que está perto de você? Você tem vontade de dar uns... vontade de dar uns cascudos, né? Vontade de pegar assim. E... eu tenho que tomar muito cuidado com a minha personalidade. Eu tenho esse negócio de vingança muito em mim. E a gente estava lá, que a gente foi para o congresso, eu e o Maurício, e uma hora que eu fui estacionar o carro, eu subi em cima da guia. Assim, aí ele, você subiu em cima da guia. Aí eu dei ré de novo. Aí eu fui subir e subi de novo. Daí ele, você está subindo em cima da guia. E começou. E aquilo foi me irritando, porque eu não conseguia sair de cima da guia e ele falando, né? Eu falei, tá bom, subi, e daí, né? Bom, passaram-se uns 2 dias. Quem subiu em cima da guia, na hora de estacionar, subiu. Eu falei assim, eu não acredito, você subiu em cima da guia? Você vai ficar em cima da guia ou você vai sair? Ele, como você é vingativa, né? Eu falei assim, lógico, a pessoa fala na minha orelha até, na hora que ela faz, né? E às vezes a gente é assim, a gente comete o pecado, mas porque a gente, tá tudo bem. Mas quando é o outro, a gente fica ali massacrando. E a gente não tem misericórdia das pessoas. E o que a gente espera, talvez nesse mês, quando você escuta, mês de renovar a esperança no justo Deus, é que Deus se levante do trono e desce o porrete em todo mundo. Né? Quando você viu aquele martelinho lá, você já pensou que era para descer na cabeça de alguém. Só que Deus não nos olha com a sua justiça primeiro. Ele nos olha com seus olhos de misericórdia. Ele tem misericórdia de nós como pecadores. E Ele nos ama. E é esses olhos que nós precisamos ter. O que Jesus fez na cruz? Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, ou seja, todo o decreto que era contra você, toda a carta de dívida, tudo que estava escrito, tudo que o diabo tinha direito legal no tribunal dos céus contra a sua vida, Jesus rasgou, ele cancelou e encravou na cruz, e despojou os principados, potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Posso ouvir amém? Queridos, o diabo, ele é o nosso acusador, e no tribunal dos céus, ele vai diante do justo juiz, e diante de Jesus, que é o nosso advogado, e ele fica nos acusando. O que ele teve para falar de Jó? Ele não tinha muito para falar, mas ele falou da motivação do coração. Ah, Jó te serve, porque você abençoa ele. Mas para de abençoar, que você vai ver o que vai acontecer. O diabo foi lá acusar Jó pela motivação do coração. Por mais justo que Jó fosse, ele achou uma coisinha para pegar contra Jó. Então não ache que você é perfeito, que você não tem brecha, que você está zerado, porque a Bíblia diz, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então nós precisamos entender isso, que Jesus, né, ele podia ter nos julgado, podia ter nos condenado, mas o que ele fez? Ele passou por morte, morte de cruz. Será que é justo Jesus morrer por um bando de pecadores? Será que é justo? A palavra diz que Deus moeu o seu filho por nossa causa.
Será que é justo ele passar 33 anos da vida dele sendo humilhado, sendo perseguido por nossa causa? Será que é justo ele ir para a cruz sem nunca ter pecado por causa dos nossos pecados? Não, isso não é justo. Mas uma injustiça fez com que nós alcançássemos a justiça de Deus. E aí essa é a justiça de Deus. Nós não conseguimos entender como que alguém pode dar o seu único filho, que nunca pecou, por alguém que vai esquecer dele, vai trair, vai cuspir. Né? A gente viu aí na televisão pessoas segurando o retrato de Jesus e cuspindo no retrato de Jesus. E fazendo coisas terríveis. Né? Para quê? É por eles que Jesus morreu também. Não é só por nós que estamos aqui dentro do prédio. E nós precisamos entender isso. Que Ele nos amou e mostrou a sua misericórdia. E como eu falei no primeiro culto, eu amo aquela música que fala, né? Como que é a ciência? Não, mas a ciência é esse pedaço. Vim para adorar-te, né? E aí tem aquele finalzinho que fala assim: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca vou saber quanto foi o preço que Jesus pagou pela minha vida lá na cruz. Então, acerca desse assunto, justiça e misericórdia, o que Deus quer de nós? Vamos ler Miqueias 6. Diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Ou seja, o que Deus quer de nós? Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. É muito sério, né? Deus julga o pecado. Essa é a frase do AP. Deus julga o pecado, mas Ele quer dar misericórdia para o pecador. Repita essa frase, leia junto comigo. Deus... Para isso, queridos, o pecador precisa fazer como aquela mulher: não peques mais. Ela recebeu a misericórdia do Senhor. E Jesus falou para ela: vai, não peques mais. O problema é que nós muitas vezes estamos brincando com a misericórdia do Senhor. A gente faz uma vez, faz outra vez. Deus perdoa, né? Mas chega uma hora que às vezes Deus pode ter que estabelecer a justiça dele, porque brincamos com a misericórdia. Então, hoje pela manhã, quando o apóstolo Maurício disse sobre sermos justiceiro, tanto Jonas foi justiceiro, como aqueles homens que levaram aquela mulher em adultério diante de Jesus. Os dois queriam que Deus fizesse justiça. Faz justiça, Deus. Faz justiça. E assim, muitas vezes, nós estamos. Faz justiça na vida dessa pessoa, Deus. Ele caiu em adultério, ele era pastor, ele não podia, faz justiça. Ele caiu em fornicação, faz justiça. Mas quando é conosco, queridos, nós pedimos misericórdia. Ontem, Benjamin estava bravo. E eu fui lá fora falar com ele, falei, e não adiantou muito. E eu entrei e falei: Jesus, né? O que eu faço? E hoje em dia tem uma frase que fala que a pessoa está pistola, né? Antigamente era bicudo. Na minha época, quando eu era pequena, minha mãe falava que eu ficava bicuda, né? Meu apelido era Raoni, porque eu ficava com aquele beiço de índio e ficava bravo e ficava no canto. Hoje em dia fala assim: ele está pistola, não chega perto, né? E aí, estava pistola lá fora, eu fui falar com ele. E quando eu entrei aqui, Jesus falou assim para mim: você lembra quando você ficava bicuda? Sabe o que você vai fazer? Pede perdão por você primeiro. E depois você pede perdão pelo pecado dele. Porque eu comecei a pedir perdão: Senhor, perdoa, porque ele está assim, porque ele falou isso, porque ele está... E Deus falou assim: pede perdão por você primeiro, depois peça perdão por ele. E daí, na hora que eu pedi perdão por mim, que eu pedi perdão por ele, ele entrou para fazer aquilo que eu pedi para ele fazer, né? Por quê? Porque nós precisamos entrar diante de Deus como intercessores, não como acusadores, não como aqueles que apontam o dedo, não como aqueles que dão sentença, não como aqueles que amaldiçoam, não como aqueles que criticam, que censuram, que acusam. Nós precisamos olhar para as pessoas e entender: mas ele já fez isso mais de uma vez, mas vamos ouvir de novo, vamos abraçar, vamos beijar, vamos dar amor, vamos perdoar. Uma pessoa, como o texto que a Ana Paula usou,
uma pessoa, quando ela peca, às vezes ela não espera ser perdoada. Mas a pessoa que mais peca, quando ela é perdoada, ela se sente muito amada, porque eu não merecia isso. E é isso que Deus quer que a gente sinta. Você não merece o meu perdão, mas eu te dei. Você não merece a misericórdia, mas eu te dou. Então faça isso com o teu próximo, faça isso com os irmãos, faça isso com aqueles que são da tua casa. Não desista do teu próximo, fale isso para alguém. Não desista do teu próximo. Fala para outra pessoa do outro lado. Às vezes a gente desiste rápido de uma pessoa. Eu já orei 10 anos por ela, Deus, não aguento mais, mata, né? O pastor orou 20 anos pelo mestre, se ela fizesse essa oração, ele não teria, né, tido encontro com o Senhor, a gente não ia estar nem nesse prédio aqui hoje, talvez, porque foi ele que recebeu a visão de Deus sobre o MCI. Então, muitas vezes a gente já perde a paciência, a gente já entrega a pessoa, a gente já, né, eu não quero saber. E a gente tem um padrão para nós e um padrão para os outros. Mas se você pensar, quando você olha aquela cena da mulher em adultério e as pessoas querendo apedrejar, será que se você parar para pensar, poderia ser uma pessoa da minha família? Pode ser que alguém lá atrás adulterou, pode ser que alguém, um irmão, um primo, um tio, está em adultério. E será que era assim que eu ia agir com ele? Será que era com a pedra na mão? Será que nós temos andado com pedras na mão, esperando as pessoas errarem, para atacar nas pessoas? Hoje nós precisamos mudar, sair dessa posição de justiceiros, para sermos mais parecidos com Jesus. Sermos cheios de misericórdia, cheios de amor, porque o caráter de Jesus é de misericórdia. O caráter do Senhor é algo que não muda. Quando fala que Ele é fiel, Ele é fiel. Quando fala que Ele é justo, Ele é justo. Quando fala que Ele é misericordioso, Ele é misericordioso. E nós temos que ter esse caráter, se nós queremos ser discípulos de Jesus. Eu não posso agir com um de um jeito e com o outro do outro jeito. O Senhor não faz isso. Ele age com todos com a mesma misericórdia. Mateus 5,7 diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, quando você tem misericórdia de alguém, a misericórdia também te alcança. Quando você tem misericórdia do filho de alguém, a misericórdia alcança seu filho. Quando você tem misericórdia do neto de alguém, a misericórdia alcança seu neto. Às vezes você nem sabe, né, que teu filho está fazendo algo errado. As mães têm essa sensação, né, quando toca o telefone e fala que é da escola. E aí você fala assim, o que aconteceu? Ou se quebrou, ou pintou o 7 lá, né? E às vezes você já vai com essa sensação, não sabia que meu filho estava fazendo algo errado. E aí, pior, você vai na reunião de professores e você descobre, de repente, que o teu filho estava no meio daquela... Tudo que aconteceu, você achava que teu filho não. Você chega lá, teu filho é o que estava liderando tudo ainda, né? E aí você fala assim, meu Deus, que vergonha, onde que eu vou, né? E a gente nunca imagina. A gente sempre acha que é os outros. Maurício fala que a mãe dele achava que o amigo dele é que vendia droga. E ele é que vendia droga para o amigo dele, né? E a gente sempre acha que é o outro. Mas a gente, muitas vezes o nosso filho, as pessoas à nossa volta estão cometendo os mesmos pecados. E nós precisamos agir com misericórdia. Vou chamar o Binho para subir. Feche os seus olhos, diga assim, Senhor, me torna uma pessoa mais tolerante, cheia de misericórdia, de amor, com o meu próximo, com a minha família espiritual. Em nome de Jesus. De olhos fechados. Olha para você. A Bíblia diz, sede misericordiosos como também vosso Pai é misericordioso. Se hoje o Senhor, o justo juiz, viesse aqui e fizesse justiça na vida de todos que estão aqui, será que você ia permanecer? Ou será que você seria fulminado? Porque se você tem uma falta de perdão no seu coração, se você tem uma mágoa guardada, tudo isso é pecado. Se você tem uma situação que você não pediu perdão, você brigou com alguém hoje e nem pediu perdão para essa pessoa, se você ficou chateado, com raiva, com ira dentro do seu coração,
você precisa da misericórdia do Senhor. Então, se você sabe que você tem feito algo errado, algo que até as pessoas estão falando, você sempre faz isso, você sempre cai no mesmo pecado, e você luta com isso, hoje é o dia de você clamar ao Senhor e falar: Senhor, me dá, tem misericórdia da minha vida, eu não aguento mais agir desse jeito, eu não aguento mais fazer sempre a mesma coisa errada. Eu não quero gritar, eu não quero xingar, eu não quero ficar brava, eu não quero me vingar. Mas toda hora quando eu vejo, eu estou fazendo a mesma coisa. Que venha, Senhor, o verdadeiro arrependimento do meu coração. E que eu queira mudar, que eu queira mudar. Eu vou pedir para vocês tocarem o refrão. Enquanto isso, porque são 3 pontos que Deus me falou. Enquanto isso, eu quero que você pense. Se tem algo que você precisa se arrepender, se tem algo que você precisa pedir: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu careço da tua misericórdia hoje. Como mãe, como esposa, como filha, como serva, eu careço da tua misericórdia. Se tem algo que você precisa confessar, pedir perdão, falar para o Senhor e pedir para Ele essa misericórdia sobre você, faça agora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Te adora. De olhos fechados, agora peça perdão pelas vezes que você foi justiceiro, pelas vezes que você quis fazer justiça com as suas mãos, que você abriu a sua boca, liberou palavras de julgamento, de condenação, pelas vezes que você ficou bravo, ficou irado com Deus, porque a justiça que você queria que fosse feita não foi feita. Peça perdão, saia dessa posição de justiceiro. Senhor, eu não quero ser legalista com o pecado, eu não quero ser justiceiro na vida dos meus irmãos, mas eu quero ser aquele que é misericordioso, aquele que abraça, aquele que beija, aquele que ora, aquele que perdoa, aquele que ouve, aquele que aconselha. Sai dessa posição enquanto nós cantamos.